Salve, torcedor corintiano, torcedor corintiana, amigo torcedor dos clubes, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui nessa sexta-feira fria, né, debaixo de garoa, uma garoa gelada, pelo menos aqui onde eu moro tá com uma garoinha gelada, né? É meio louco, né? Porque anteontem tava fazendo quase 36 graus, aí do nada caiu o tempo ontem. Hoje faz uma friaca absurda e amanhã já vai subir para 24 graus, domingo 28 e a semana que vem aí vai ser bastante quente aqui em São Paulo, né? É uma loucura, São Paulo é uma loucura, né, rapaziada? Mas estamos aqui para fazer aquele pré-jogo, né? Conversar um pouquinho, falar um pouco sobre o Coringão, né? Repercussão do jogo contra o Flamengo que deixou a fiel histérica bastante desesperada, né? A fiel do Instagram, a fiel da rede social, né? A nova geração de torcedores que eu sempre falo aqui, né? A torcida do Instagram fica desesperada quando o Corinthians faz um jogo ruim ou um jogo abaixo e começa a arrancar os cabelos, começa a gritaria, o desespero, né? Os gritos de fora Ramon. Estamos tendo aí o fora Ramon agora, que é completamente patético pedir o fora Ramon agora, sendo que o Corinthians está melhorando porque o Ramon vem fazendo um bom trabalho, mas a fiel histérica já está querendo que ele saia. Então, por favor, vamos se acalmar um pouquinho, né? Vamos tentar respirar, né? Que não é assim, né? Não é assim. Então, abaixa um pouquinho o desespero de vocês, fiel de Instagram, fiel histérica, que tá tudo bem ainda. Calma, não precisa desesperar. A nossa situação não é boa. O desempenho contra o Flamengo não foi bom, o desempenho contra o São Paulo não foi bom, mas também não precisa arrancar os cabelos e falar que já era. Não, calma, amanhã tem uma final. O Ramon admitiu que errou na escalação contra o Flamengo, que o esquema dele com o Coronado e o Garro juntos não foi o melhor naquele jogo. Ele admitiu, não fizemos um bom jogo, mas estamos vivos. E o foco é amanhã. Claramente o Ramon poupou, claramente o Ramon tá priorizando o brasileiro. Ele sempre deixou isso claro. O único jogo que o Ramon colocou o time titular na Copa do Brasil foi contra o Grêmio no jogo de ida. Depois ele colocou sim o time misto, né? Aí contra o Juventude ele colocou o time até que titular, mas ainda segurando alguns jogadores. Então se acalmem que o foco é o Brasileirão. O foco é o Campeonato Brasileiro, o foco é sair dessa situação incômoda que a gente se encontra. Então não precisem se alarmar, não precisem fazer esse escândalo, que o foco do Ramon sempre foi o brasileiro. Então se o Ramon poupou porque tem um brasileiro, apoio totalmente. Se a gente tivesse numa situação confortável no brasileiro e ele tivesse poupado contra o Flamengo, eu ia ficar muito puto. Muito puto. Mas o foco sempre foi o brasileiro. Ele deixou claro desde que ele chegou no Corinthians. Beleza? Então, a repercussão é negativa, claro, no jogo da Copa do Brasil. O desempenho foi muito ruim. A gente foi amassado no jogo. Mas voltamos vivos e criamos chances lá. Mostra que se a gente colocar um time ok, um time correto no jogo, a gente pode sim reverter esse placar e ir para a final da Copa do Brasil. E aí sim focar nossas intenções lá, porque é uma final. Mas calma, o foco é o brasileiro. Não foi um desempenho bom, longe disso. Mas estava claro que o Ramon poupou o jogo pro jogo de amanhã contra o Internacional, que a gente vai falar daqui a pouco sobre. Então, se acalme, fiel histérica, né? A fiel de Instagram, se acalme, pelo amor de Deus, vamos se acalmar, tá? Tem algumas coisas para falar do jogo de amanhã, né? Uma provável escalação, o que eu espero do jogo e algumas notícias aí. A gente pode ter perdido um jogador já para o final da temporada e retornando dois aí para suprir essa ausência do nosso jogador perdido, tá? Mas a gente vai falar com isso com calma no decorrer do vídeo, tá bom? Antes, deixem um like, por favor, rapaziada, deixem um like e se inscrevam no canal que ainda não foi inscrito, por favor. Eu vejo que muita gente assiste os vídeos e não deixa nenhum like e nem se inscreve. Por favor, rapaziada, é de graça, ajuda bastante. Eu não faço vídeo para caçar clique, eu não faço vídeo para mentiroso, para atrair vocês. Eu faço um vídeo honesto, notícias honestas, opinião honesta, a minha opinião com personalidade, a minha personalidade. Eu falo o que eu penso, não tô nem aí se eu vou desagradar vocês ou não, ou desagradar os jogadores do Corinthians. Por mim não tem essa, é a minha opinião. Entendeu? É a minha opinião. Eu não tô nem aí se vai desagradar alguém. Então, eu conto que vocês me ajudem nesse projeto, nos ajudem nesse projeto, porque não só eu por trás do Tuais Orgulho, e ajuda bastante você deixar o seu like, você se inscrever,
né? Que a gente consegue mais recursos para melhorar os vídeos para vocês e ainda mais os conteúdos, tá? A gente vem trazendo shorts, TikTok, Instagram, nossos cortes lá. A gente tenta divulgar o nosso trabalho da maneira que a gente consegue, tá? Estamos tentando melhorar a equipe, mudar um pouco o patamar. Estamos tentando colocar alguém lá nos jogos da Neoquímica Arena. Então é um passo de cada vez, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que é chato pedir like, eu sei que é chato pedir inscrição, mas a gente precisa pedir e a gente conta com a ajuda de vocês. Fechou? Então, editor, solta a intro que hoje tem muita coisa para falar. Bora, editor! Então, meus amigos, amanhã o Corinthians enfrenta o Internacional na Neoquímica Arena, tá? Às 7 horas da noite, com transmissão do Premier, tá? Brasileirão, Corinthians não teve uma rodada que favoreceu, né? Fluminense venceu, o Criciúma venceu, né? E agora o Corinthians precisa vencer para sair da zona nessa rodada e tentar dormir fora depois de bastante tempo fora da zona de rebaixamento, tá? A arbitragem, tá? É de Braulio da Silva Machado, tá? É ele mesmo, nosso querido Braulio, né? A gente lembra bem dele, né? Final da Copa do Brasil, jogo de ida, Neoquímica Arena contra o Flamengo, a mão do Léo Pereira, a gente lembra dele, né? E no VAR vai estar lá o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, tá? Os bandeiras é o Kleber Lúcio Gil, um bandeira, e do outro lado a CBF não tinha divulgado ainda quando eu fiz a pesquisa, tá? Então, nem me interessa. A gente sabe que todos os árbitros são ruins, eles são patéticos, eles são péssimos profissionais, porque eles não são profissionais, né? Eles são amadores, porque não é profissionalizado a arbitragem no Brasil. Então a gente sabe que eles são horrorosos e que a chance deles prejudicarem o Corinthians, como venham fazendo nos últimos jogos, né? Nos últimos 13 jogos teve alguma interferência da arbitragem contra o Corinthians, né? Mas ninguém fala, porque contra o Corinthians eles dizem que é reembolso, né? Mas esses mesmos caras pregam pela melhora da arbitragem no futebol brasileiro. É hipocrisia, tá? Vamos lá, prova de escalação de amanhã é com Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martínez, Bidon, Carrilho e Garro, e na frente Memphis ou Hector Hernandes e Yuri Alberto, tá? Os desfalques de amanhã é o Romero, o Fagner e o André Ramalho suspensos. O Romero por terceiro cartão amarelo no jogo contra o São Paulo e o Fagner e o André Ramalho pela expulsão no mesmo jogo contra o São Paulo, tá? Lesionados, temos o Rian, né, que de acordo com as informações do clube, o período de afastamento do Rian dos treinos será de 6 a 8 semanas. Rian passará por um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, sob cuidados de fisioterapeutas e médico do clube. Para quem não sabe, ele teve uma entorse no pé e a gente pode perder o Rian. É o jogador que eu estava falando, a gente pode perder o Rian pro final da temporada. Ah, o Rian não faz falta. Mesmo assim, se você não acha que o Rian faz falta, ou que o Rian faz muita falta, é um ser humano, é um profissional, é um atleta. E eu jamais vou desejar que um jogador se machuque, jamais vou desejar que um jogador passe por cirurgia, que ele perca a temporada, porque é o sustento dele, é o trabalho dele, assim como eu trabalho no meu emprego, assim como você trabalha no seu emprego, a gente não quer se machucar e não conseguir trazer o sustento para casa, muitas vezes. Claro que o Rian vai ter todo o aporte, ele vai conseguir receber o salário dele, mas mesmo assim, uma lesão eu não desejo para ninguém, independente se eu gosto ou não do jogador. Isso jamais. Então, que o Rian se recupere logo, que possa ter uma melhora repentina com mais rapidez e voltar ainda para a temporada. Caso não, desejo toda a recuperação e todo o aporte emocional, né, para um jogador jovem que, querendo ou não, é um baque, né, ficar fora por lesão assim de repente e que ele possa retornar melhor e ainda mais forte. Tá bom, Rian? Um abraço para você e boa recuperação, tá? Então esses são suspensos e essa é a prova de escalação, tá? A rodada até o momento, que eu tinha falado, não está ajudando, né? O Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0, indo para 35 pontos, ficando a 7 do Corinthians, e o Fluminense venceu o Cruzeiro, né? Indo a 30 pontos, ficando a 2 do Corinthians, tá? Nesse momento, o Corinthians com uma vitória sai da zona, né, e joga o Fluminense para 18º e joga o Vitória também. O Corinthians ficaria em 16º. Mas o Vitória também ainda não jogou. Então a gente também tem que esperar o jogo do Vitória, né, para a gente ter uma conclusão ainda melhor da rodada. Então a rodada não está ajudando e o Corinthians precisa se ajudar. A última rodada, o Corinthians conseguiu
ter uma ajuda, mas o Corinthians não se ajudou porque o Corinthians não venceu o São Paulo. Mas a rodada ajudou. Quando a rodada ajuda, o Corinthians não se ajuda. Tomara que seja o contrário. Nessa rodada, a rodada não está ajudando e o Corinthians vença, né? Então, até o momento, a rodada péssima para o Corinthians e o Corinthians precisa dar a vida para vencer o Internacional amanhã, né? E também depois já pegou o Atlético Paranaense depois da data FIFA e também conseguiu uma vitória para embalar essas duas vitórias em casa aí, também tem o Cuiabá fora, tá bom? A minha opinião, é uma boa escalação, tá? É em casa, então a galera, mas estamos jogando com 3 volantes. Cara, estamos jogando em casa, sim, temos a obrigação da vitória, né? Quem precisa mais da vitória é a gente, né? Mas o Internacional vem em ascensão, tem um meio de campo muito bom. O Alan Patrick é um craque, então a gente tem que ter essa dobra de marcação nele, ficar atento com ele. E tem outros jogadores de qualidade. O Internacional tem muita peça boa que foi contratada, que demorou para encaixar, que talvez não encaixaram como a torcida colorada imaginava, né? Porque você tem Borrés, tem Valência, tem o Alan Patrick, né? Você tem o Fernando, que é um volante muito bom, né? Você tem laterais ofensivos e bons. A zaga dizem que é o ponto fraco, mas eu vejo como uma zaga boa, né? Um goleiro que é muito bom. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não vai estar jogando contra um Atlético Goianiense, não vamos estar jogando contra um Criciúma, um Atlético, um Cuiabá. A gente não está jogando, a gente está jogando contra um Internacional que vem em ascensão, com um bom elenco e está sendo bem dirigido pelo Roger Machado. Então é uma formação que eu gosto, uma formação que você preenche o meio de campo, que você dá liberdade para o Garro, né? O Bidon também vai ser esse cara que vai ajudar o Garro, então não é totalmente defensivo, porque também você tem um Carrilho que sai bastante. Eu acho que a principal notícia boa que a gente tem, caso essa provável escalação seja confirmada, é a presença do Carrilho, que vem pedindo passagem já faz um tempo, né? Vem jogando bem. Então eu acho que o Carrilho é uma opção que me agrada muito como titular e creio que vai nos ajudar bastante para o jogo de amanhã, tá? Então eu gosto da escalação, tem a possibilidade do Memphis, o Memphis fazendo um trabalho específico para começar o jogo amanhã. Tá na hora do Memphis perder pelo menos o gominho dele, né? Perdeu os gominhos, tá na hora. Eu entendo que vai demorar para entrar em forma, talvez a gente veja o Memphis Prime, como dizem, ano que vem, mas a gente precisa ficar na Série A, então eu preciso que ele pelo menos desempenhe 70% do que ele sabe e coloque a bola para dentro quando tiver a oportunidade, tá? Então eu acho que é isso que a gente espera do Memphis, então que ele entre em forma. Teve uma semana, coisa que jogador aqui no Brasil não tem, teve uma semana direto, porque ele não está inscrito na Copa do Brasil, para entrar em forma, para acelerar o processo. Teve um trabalho específico com ele, né? O Corinthians soltou essa nota. Então eu espero que amanhã, se ele entrar em campo titular, que ele entre bem, que ele entre em condição de ajudar o Corinthians até o final da temporada, tá bom? Faltam 10 jogos no Brasileiro, o ciclo tá fechando, tá começando a ficar mais preocupante porque o Corinthians não sai da zona, mas não é uma situação de desesperar porque o Corinthians vem jogando bem. A gente não vai fazer um jogo terrível como fizemos com o São Paulo e nem contra o Flamengo. São jogos atípicos. Contra o São Paulo, a gente teve a presença de 2 jogadores que deixou a gente em desvantagem numérica e também teve uma arbitragem que não estava usando os mesmos critérios e também jogadores com uma tarde ruim. E contra o Flamengo é a mesma coisa, só que em outra competição, mas também foi um jogo atípico. O Flamengo é uma equipe muito forte, uma equipe que empurrou o Corinthians na parede e o Corinthians não conseguia sair, tá? Então não vai ser toda vez que o Corinthians vai fazer uma partida ruim. Dá para contar nos dedos, em uma mão só, quantas partidas o Corinthians fez horríveis. Talvez 3, Juventude com 2 a menos, o São Paulo com o Corinthians com 2 a menos, o Flamengo na Copa do Brasil. Não foram jogos, não é milhares de jogos ou muitos jogos que o Corinthians jogou mal sob o comando do Ramon. Foi jogos que dá para selecionar no dedo. Então, calma, amanhã vamos fazer um bom jogo, se Deus quiser, e a gente vence o Internacional, que é uma equipe forte. A gente também tem que ir com o pé no chão, com respeito, com a cabeça centrada, né? E que a gente possa fazer um bom resultado e com os pés no chão vencer o Internacional e subir aí para 31 pontos e tentar sair da zona, dormir fora da zona depois de bastante tempo, tá? Então essa é a minha opinião sobre o jogo de amanhã, tá? Agora vamos falar para as notícias e eu tenho aqui com vocês, já deixando vocês atentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos com vocês, não é nem notícias, é assuntos, tá? Vamos lá.
Vamos falar um pouco sobre o Hugo, tá? O Hugo se tornou um dos principais jogadores do Corinthians desde quando ele chegou, né? Há mais ou menos 3 meses atrás, né? E desde sua estreia, o goleiro se tornou o goleiro com mais defesas realizadas no mundo, tá? De acordo com a base de dados da SofaScore, o camisa 1 registra as intervenções, 85 intervenções, tá? 85 defesas, tá? O Hugo Souza foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Eles são a 21 partidas, 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, tá, rapaziada? Então, o Hugo aí é o nosso principal jogador pra mim, né? Tirando o Garro, claro, mas é o cara que chegou, vestiu a camisa, jogou, se afirmou e vem nos dando uma segurança muito boa. A gente está habituado com boas partidas e boas defesas do Hugo Souza em jogos, né? O Hugo vem numa ascensão e numa afirmação no Corinthians, no gol do Corinthians, que eu imaginava que poderia demorar um pouco mais por conta do mito, por conta do que o Cássio construiu no Corinthians, né? Do que o Cássio representou para o Corinthians. Muitas vezes um time fica sem achar um goleiro por um bom tempo. O Corinthians, tomara que quando comprar o Hugo não caia naquela maldição de que compra, vira um bagre, compra, vira um jogador horroroso. Tomara que não, eu espero que não, eu acredito que não, por conta da mentalidade do Hugo ter mudado bastante. E hoje sim é um líder, hoje sim é um cara que tem a cabeça no lugar, é um goleiro consciente, um jovem que sabe o que faz, que pensa certinho, que tem uma boa cabeça e tem uma boa estrutura, uma base, tanto familiar como profissional, tá? Então, Hugo, meus parabéns pelas suas marcas, sempre batendo no Corinthians. 85 intervenções em 3 meses no clube é impressionante, tá? É o goleiro com mais defesas no mundo, tá? Ingressos para Corinthians e Inter, tá? Na manhã da quinta-feira, no dia de ontem, tá? O Corinthians anunciou que os membros do programa Fiel Torcedor reservaram todas as entradas colocadas à venda. Assim, não houve comercialização para os não sócios. O clube informa, porém, que os torcedores que ainda têm interesse na compra podem acompanhar o site Fiel Torcedor, pois reservas que não tiveram a confirmação do pagamento efetuadas retornarão ao sistema. Então, amanhã promete ser a arena lotada, tá? 45 mil provavelmente. Infelizmente é uma arena pequena, né? Embora seja linda, embora seja maravilhosa, seja espetacular, seja o melhor estádio, a melhor arena do Brasil, para mim a mais bonita e a melhor, infelizmente ela é pequena pelo torcedor do Corinthians. Lembra que o senhor Andrés, ele não garantia que o Corinthians colocaria 60 mil em todo o estádio. Parabéns, Andrés. Você, como sempre, uma vergonha para a instituição, uma vergonha para a torcida, uma vergonha para o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Mas é isso, amanhã provavelmente estádio lotado e infelizmente os não sócios ficarão sem ingressos, pelo menos boa parte, né? Agora o assunto Esportes da Sorte, tá? O Corinthians enviou um pedido formal de esclarecimentos à Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o clube, que não consta na lista do governo federal de empresas do setor autorizadas a operar no Brasil, tá? Caso a Esportes da Sorte não resolva o problema até o dia 11, sexta-feira que vem, né? O site da empresa sairá do ar e o Corinthians será obrigado a tirar a marca da empresa de sua camisa, tá? Mais uma dor de cabeça pra gente. O tema deixa o clube em alerta, mas a diretoria alvinegra se vê protegida por uma cláusula contratual, né, que prevê o pagamento de uma multa de 100 milhões caso a Esportes da Sorte não tenha licença para operar. Então, o Corinthians, caso a Esportes da Sorte sair, o Corinthians já vê aí 100 milhões na conta por conta dessa cláusula bem feita por quem assinou esse contrato, que o Corinthians recebe caso a Esportes da Sorte ter que sair da camisa, tá? A Esportes da Sorte também diz que ela tem certeza que vai estar licenciada até dia 11. Eu espero que sim, porque eu não quero nenhuma burocracia mais de casa de apostas, de patrocínio, de ficar procurando patrocínio, de ficar sem patrocínio. Então tomara que a Esportes da Sorte sim apareça na lista de empresas autorizadas a operar no Brasil. Ela garantiu que sim, mas o Corinthians também tem que estar alerta. O Corinthians tem propostas não, sondagens de outras casas de apostas, de outras empresas que querem patrocinar o clube e estão esperando essa determinação aí, se vai mesmo sair a casa de apostas Esportes da Sorte ou não,
tá? Vamos esperar. Eu espero que fique, eu espero que apareça, porque eu não tô afim de burocracia mais, cara. É muita dor de cabeça, é muita zoação, né? E pra já em outubro, né? Daqui a 2 meses acaba o ano e ainda não e mais um problema de casa de aposta, de patrocínio, pelo amor de Deus, tomara que não, tá? Outro assunto, Libertadores Feminina. O Corinthians teve uma atuação bem abaixo ontem, eu assisti o jogo contra o Boca, em uma noite sem inspiração, com erros técnicos, tá? Coisa simples, coisa que o Corinthians acerta normalmente e o Corinthians desempenha, tá? A equipe do Lucas Piscinato ficou apenas no empate com o Boca Juniors em duelo pela primeira rodada do Grupo A, tá? Eu tô olhando aqui porque eu tô com uma colinha do roteiro, tá, rapaziada? É a competição que está sendo disputada lá no Paraguai. O próximo jogo do Corinthians na Libertadores é contra o Adfem, também em Assunção. O Boca joga no mesmo grupo, mesmo dia contra o Libertad, tá bom? E o Corinthians encerra a fase de grupos contra o Libertad, competição da Libertadores que é direta, né? É tipo uma Copa do Mundo num país só e vai direto até o final, sem pausa, sem outras competições envolvidas, tá? É só Libertadores direto até o final. Então, se o Corinthians chegar na final, o Corinthians vai jogar todos os jogos, aí sim volta para o Brasil para voltar à sua programação normal com os jogos nacionais, tá bom? Falando em Corinthians feminino, a Gabi Zanotti entrou em campo ontem no jogo diante do Boca e completou 200 jogos pelo Corinthians. Ela estreou no clube em 2018 e desde então são 173 jogos como titular, onde soma 166 vitórias, 22 empates e apenas 12 derrotas, com 59 gols marcados, tá? Zanotti coleciona 15 títulos, sendo ele Brasileirão Feminino em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, tá? E o Campeonato Paulista em 19, 20, 21 e 2023 e a Libertadores em 19, 21 e 23. E da Supercopa do Brasil em 2023 e 2024. A Zanotti é impressionante, ídolo do Corinthians, uma monstra. E olha isso, cara, 12 derrotas em 200 jogos pelo clube, cara. 12 derrotas apenas. Isso é um número surreal. 166 vitórias, cara. Impressionante, impressionante, tá? Então, parabéns a Zanotti pela conquista, pelos 200 jogos pelo Corinthians, tá? E o último assunto de hoje é nas quadras, no futsal, tá? Hoje à noite o Corinthians entra em quadra pelas quartas de final do Paulista do futsal às 6h45 no ginásio A. O Timão encara a Associação Banco do Brasil pelo jogo de ida. O elenco comandado pelo técnico Fernando Malafaia terminou a reta final do torneio bastante embalado, tá? Depois de vencer o Impacto por 8-1, o Clube Alvinegro terminou a primeira fase com 24 pontos, com 8 vitórias e 2 derrotas, liderando o Grupo A e com a melhor campanha da competição. Os jogos na fase mata-mata do Campeonato Paulista são de ida e volta, e o jogo de volta será no dia 28 de outubro, às 8 horas, no Parque São Jorge, tá? Eu sei que raramente eu falo sobre futsal aqui, eu sei que muita gente não é acostumado a acompanhar, mas é bem legal, o Corinthians é uma potência. Eu vou começar a trazer mais conteúdo sobre basquete, futebol feminino, o futsal, né? Claro, nosso carro-chefe, nosso foco principal é o futebol masculino, tá? É o Corinthians masculino, vai ser o assunto 100%, quase 100% dos vídeos, tá? É o nosso carro-chefe, é o assunto que manda aqui, é o Corinthians masculino, mas eu vou falar sim dos outros assuntos. Eu sei que a galera não gosta muito do futebol feminino, muita gente não gosta. Eu acho que a do Corinthians é a torcida que mais gosta, mas eu sei que muita gente não tem esse tabu ou tem essa opinião mesmo de não gostar, e cada um tem a sua. Mas eu sempre vou falar que quando eu tiver a oportunidade do futebol feminino, como eu falei, eu não estou aqui para moldar a sua opinião e nem para agradar vocês. Eu estou aqui para fazer um trabalho honesto, um trabalho com personalidade, um trabalho pro Corinthians, pro torcedor corintiano. Pro Corinthians não, porque eu não trabalho pro Corinthians, né? Eu trabalho pro torcedor corintiano para dar minha opinião como torcedor. Eu gosto de assistir o jogo, vim aqui falar com vocês, passar para vocês o que eu estou sentindo, o que eu senti. Se eu tô bravo, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô puto, se eu tô revoltado, se eu tô muito alegre. Eu gosto de passar pra vocês, mas jamais eu quero moldar a sua opinião ou agradar vocês. Eu vou aqui dar minha opinião, se você gostar, bom, se não gostar, bom também, tá tudo certo. Podem comentar aqui embaixo, dar a opinião de vocês, e é isso, sempre vai ser assim, vai ser democrático. Se nos comentários tiver com respeito, vai ficar lá. Se tiver, eu vou responder, vou reagir,
mas se o comentário for ofensivo, eu vou ignorar ou eu vou apagar. Beleza? Então é isso, rapaziada. Então eu sempre vou trazer futebol feminino aqui, futsal, basquete e também outros assuntos, a não ser o Corinthians masculino, que é o nosso carro-chefe, e o assunto principais vai ser sim do Corinthians masculino. Beleza? Quando eu conseguir um apresentador ou uma apresentadora focado no futebol feminino, eu vou trazer, e aí sim vai ter vídeos específicos exclusivos do futebol feminino. Enquanto só for só eu vou ter prioridade com o carro-chefe, que é o futebol masculino, mas também colocando pautas do futebol feminino, do futsal e do basquete e outros temas. Beleza? Combinado com vocês? Espero que vocês gostem dessa nova fase do canal. Caso não, não tem muito o que eu fazer, né? Mas tamo junto sempre. Deixa aquele like e se inscreva no canal que ajuda bastante. Fechou? Sigam a gente em todas as redes sociais. Vai estar aqui na descrição, tá? Tu és Orgulho 17 no Instagram. Tu és Orgulho 17 no TikTok também. Tinha no X, não tem mais X. Mas no Facebook também, Tu és Orgulho 17, tá bom? Lá você vai achar os nossos Instagrams pessoais, nossas redes sociais pessoais. E também cortes dos pós-jogos e do pré-jogo. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou, fui.